Palavra do Senhor para o seu coração nesta noite. Palavra do Senhor em Mateus capítulo 28, o último capítulo do Evangelho de Mateus. Mateus, primeiro livro, primeiro Evangelho no Novo Testamento. Mateus 28, nós vamos focar no verso 20, mas vou ler a partir do verso 18. Mateus 28, de 18 a 20. A palavra do Senhor que o encontra nesta noite, nesse texto, a palavra de Deus, viva e eficaz, e certamente há de nos abençoar nesta noite. Que situação que nós temos aqui, antes de lermos, vamos lembrar, Jesus aqui já está ressurreto, já passou pela morte, e é uma das manifestações, possivelmente a penúltima, manifestação dele aos seus discípulos. E aqui ele faz algumas colocações, agora então, nesse momento final de contato com eles, algumas colocações tremendas que nos chamam a atenção muito. Ouça a palavra, diz assim o verso 18: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Cada expressão aqui traz uma verdade enorme, que exige uma reflexão demorada, mas nesta noite quero destacar para a nossa edificação aqui apenas a última parte do verso 20. O Senhor Jesus termina as colocações dele declarando: Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Antes disso, ele ordenou que eles vivessem a vida cristã, fossem testemunhas em todo o mundo, e depois de dar esta orientação, esta colocação, esta missão, ele diz: Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu quero ler um outro texto bíblico, preste atenção, vou ler agora em João, capítulo 14, e esse texto também pertence às últimas horas de Jesus, vamos dizer assim, parte da conversa dele com os discípulos na noite, ali antes da sua prisão. E ele diz assim: Se vocês me amam, João 14:15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo vive em vocês e estará com vocês. Jesus diz, falando da sua partida, e que estaria em pouco tempo, ele seria crucificado. Ele diz no verso 16: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito Santo. E mais uma vez, lembrando em Mateus 28, Jesus diz: Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta é a palavra do Senhor. Por volta do ano 483, faleceu Buda, o grande guru, pensador, que deu origem ao chamado budismo. E ao registro daquilo que deve ter sido as últimas palavras dele. E no que ele disse, destaco
um pequeno trecho. O que Buda falou ali, já com seus 80 e tantos anos, para partir desta vida. Ele diz para os seus seguidores: eu fui capaz apenas de apontar o caminho para vocês. Seja você uma lâmpada para si mesmo, seja um refúgio para si mesmo. Não busque refúgio externo a você. Aí está a colocação final desse pensador que cria o budismo. Ele não pode dizer eu sou o caminho, como Jesus falou. Ele diz, eu fui capaz apenas de apontar o caminho para vocês. E aí ele acrescenta, seja uma lâmpada para si mesmo, seja um refúgio para si mesmo. Entre tudo o que ele diz aqui, vamos notar de imediato, Buda não pode dizer, eu estarei com vocês para sempre. Vou partir, estou à morte, então agora cada um por si aí. Eu apenas apontei o caminho, agora vocês vejam o que faço. Seja uma lâmpada para si mesmo. Inclusive, na visão dele, nós somos parte desse todo aqui, com o mundo, o universo, uma ideia metafísica monista de uma coisa só, então nós somos parte desse todo, então eu fui capaz apenas de apontar o caminho para você, seja uma lâmpada para si mesmo. Não pôde dizer Buda, eu estarei com vocês. Foi honesto, porque realmente ele não poderia estar conosco para sempre. Ele não poderia dizer isto. Mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar o Deus presente, o Deus companheiro. O Velho Testamento todo, antes de Jesus Cristo, a história do povo de Israel, é uma história marcada pela companhia de Deus, a presença de Deus com o seu povo. Nós lemos Deus dizendo, eu estarei com você para Moisés, por exemplo, no capítulo 3. Em Gênesis, quando Deus levanta a família que daria origem a Israel, ali Deus já fala da sua companhia e presença. Quando Deus então convoca Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, entre as colocações que ele faz é esta frase, eu estarei com você. Eu estarei com você, Moisés. Quando Moisés ali então se vai, o novo líder assume Josué, e no livro de Josué capítulo 1, então Deus fala com Josué, encorajando ele, e diz, eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O Deus então das Escrituras, o Deus revelado das Escrituras é o Deus então presente, companheiro ao nosso lado. Quando Israel peregrina no deserto, saindo do Egito e caminhando para a terra prometida, Deus os guia através de dois fenômenos, uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Era a manifestação da presença de Deus que os guiava. Deus estava com eles, os guiando, o Deus presente. Profeta Isaías, no capítulo 41, versos 9 e 10, diz assim, eu disse, você é meu servo, Deus falando através da boca do profeta Isaías, você é meu servo, falando de Israel, você é meu servo, Israel, eu o escolhi e não o rejeitei, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aí novamente então, Deus dizendo ao seu povo, eu estou com você. Eu estou com você. O Deus das Escrituras, então, esse Deus vivo, presente, sempre com o seu povo em todas as épocas. E quando então chegam os tempos próprios, adequados, vem Jesus Cristo. E aí, então, nós encontramos Jesus manifestando o mesmo posicionamento, que é o posicionamento de Deus, no Velho Testamento e no Novo Testamento. O que ele diz ao novo Israel, à igreja de Jesus Cristo? Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. As mesmas promessas da presença, da companhia. E aí, nós já temos uma revelação nessa pequena frase de Jesus, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, nós temos uma revelação do quê? Da divindade já.
só por esta colocação de Jesus, nós já temos uma expressão da divindade em Cristo. Por quê? Porque para esta colocação aqui ser verdadeira e não mentirosa, está falando da onipresença, daquilo que pertence a Deus, um atributo divino. Como é que pode Jesus Cristo estar com todo o seu povo em toda a face da terra? Estar com o seu povo hoje, por exemplo, no Japão, e estar aqui conosco também. Como? Porque ele tem o atributo divino da onipresença, a presença em todos os lugares. Isto é manifestação divina. Por isso, Jesus Cristo é Emanuel. O profeta Isaías, quando fala do Messias, vai dizer no capítulo 7, que ele seria chamado Emanuel. Diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel, isto é, Deus conosco, Deus ao nosso lado. E Mateus, quando Mateus narra, o evangelho de Mateus narra o nascimento de Jesus Cristo, vai citar esse verso de Isaías em referência a Jesus Cristo, ao nascimento dele. Como diz Isaías, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e se chamará Emanuel, Deus conosco. Esse Deus próximo, esse Deus que chega perto para andar conosco. Então, o nosso Deus, o Deus revelado na história da salvação, nas Escrituras todas, é o Deus da companhia, é o Deus companheiro. Mas da companhia inseparável. Não a companhia que está ao nosso lado hoje e amanhã foi embora. Não, é a companhia inseparável. Não a companhia que vai andar conosco, dependendo se as coisas forem ótimas para ele. Não, é a companhia inseparável. Ele promete andar com o seu povo sempre. E nós vamos ver isto sendo possível através da doutrina, da verdade do Deus triuno, da Trindade. Jesus Cristo diz aqui: estarei com vocês para sempre, ou até a consumação dos séculos, dos tempos. Como isso acontece? Ele diz lá em João: vou enviar outro conselheiro, pedirei ao Pai, enviará outro conselheiro. Ele não vai estar, Jesus não estaria mais presente com os seus discípulos. Então, agora na presença, na companhia do Espírito Santo, que a companhia de Deus e Cristo vem andar conosco. Mas a verdade é que Deus é, em Cristo, esta companhia inseparável. Você que é do Senhor em Jesus Cristo, não se esqueça disto, que Deus está com você, e Deus está com você para nunca mais ir embora ou se afastar. Não se esqueça disto. É grande verdade da fé cristã, e só encontramos isto nas Escrituras, na fé cristã. Em outros pensadores de religião, isto não é possível ser dito, porque são produtos humanos essas religiões, essas propostas. Somente no Evangelho, em Cristo, encontramos isto. Veja como a pessoa de Jesus, a vida é obra dele, aquilo que as Escrituras dizem é distinto e muito distinto, radicalmente distinto de qualquer outra conversa sobre religião fora da fé cristã. Mas enfim, Cristo o acompanha, meu irmão, minha irmã. Essa é a grande verdade. Cristo o acompanha sempre. Cristo o acompanha, que maravilha. Lhe acompanha, essa é música para os nossos ouvidos. Ouvir, eu estarei com vocês, para sempre, sempre com vocês. E isto tem implicações e decorrências tremendas. Cristo o acompanha em todos os lugares. Se Jesus Cristo diz: estarei com vocês para sempre, até a consumação dos tempos, isto quer dizer que Ele nos acompanha você, meu irmão, minha irmã, em todos os lugares, não em alguns lugares. Deus o acompanha realmente quando você está, por exemplo, nesse prédio que chamamos de igreja. E a presença dele está aqui, então Ele está muito perto. Quando você sai daqui, Ele não lhe acompanha mais. Ou acompanha, mas não tanto, porque você não está no prédio da igreja. Não é uma questão de lugar. Jesus Cristo não coloca limites geográficos. A presença de Deus não conhece, a companhia de Deus em Cristo não conhece limites geográficos. Isso nos faz lembrar o Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando sento e quando levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabe quando eu trabalho e quando descanso. Tu conheces
todos os meus caminhos. O salmista está falando do quê? É inseparável a companhia do Senhor, sempre presente. Por isso ele vai dizer: para onde fugirei do teu espírito? Para onde vou fugir da tua presença? Não há lugar. Onde eu colocar a minha vida, o Senhor ali está. Se eu fizer minha cama na sepultura, o Senhor ali está. Se eu subir aos céus, o Senhor ali está. Em todos os lugares. Cristo o acompanha, lhe acompanha, meu irmão, minha irmã, sem limites geográficos. Não importa onde você for, onde você estiver. Você pode dar a volta no mundo e o Senhor estará com você sempre na volta toda do mundo. Não sei quantos aqui já tiveram oportunidades para viajar de lugares muito longe. E você pode se achar em lugares onde você vai se sentir muito solitário. Eu já tive a oportunidade de estar em países do outro lado do mundo, literalmente, sozinho. Por exemplo, numa cidade, numa necessidade de uma conexão, eu não conhecia ninguém. Mas o Senhor estava comigo ali. Sempre está. E aí, isto é verdade, meu irmão, que o Senhor está com você, minha irmã, nos lugares bons. Ele está com você. Lugares aprováveis, lugares puros. Deus está com você, meu irmão, minha irmã. Mas esta é a expressão, a colocação de Jesus, quer dizer também que o Senhor está com você nos lugares ruins, impuros, reprováveis. Se você perder a direção e se achar onde não deveria estar, o Senhor não foi embora, Ele está com você, não se esqueça disto. Ele está ali para sustentá-lo. Você fracassou e Ele está ali só para sustentá-lo? Não. Ele está ali para lhe dizer também que ali não é o seu lugar, para lhe incomodar. O Espírito Santo vai estar lá, a presença do Senhor, em todos os lugares. Lugares, então, impuros e lugares puros. Um entendimento errado, já ouvi crentes falarem, você vai lá, Deus não está com você. Não, Deus está com o crente sempre, em todo lugar. Companhia que não abre mão de nós, independente da questão geográfica. Eu estarei sempre com vocês, em todos os lugares. Lugares reprováveis, lugares aprovados, lugares recomendáveis, lugares não recomendáveis. O Senhor sempre estará conosco. Cristo lhe acompanha. Nunca pense que você, como Jonas, pode fugir de Deus. O profeta Jonas tomou um barco e quis fugir da presença de Deus, achando que numa direção longe, no mar, uma terra distante, poderia ficar longe da presença de Deus. Nunca pense isso, meu irmão. Você pode ser tentado, ir para algum lugar diferente, o Senhor vai estar com você ali, não se esqueça disso. Ele está olhando e acompanhando. Cristo lhe acompanha em todos os lugares, e Cristo lhe acompanha então em todas as situações. Eu sempre estarei com vocês. Em todas as situações, o Senhor está com você. Não há limite de condições que afaste o Senhor Jesus Cristo de você. Sim, nós podemos ter uma percepção na nossa fraqueza, na nossa luta, pelo abatimento da hora difícil, podemos ter uma percepção de que Deus não está presente. O reformador Lutero, Martinho Lutero, fala do Deus escondido, que parece para nós que Ele não está presente, mas Ele está. Nós é que não temos a condição de percebê-lo e ver a companhia dEle. Então, em todas as situações, seja qual for, não há limite, seja qual a condição que esteja vivendo, seja qual for a trama da vida, e como nós vivemos tramas diferentes da vida, na área relacional, vivemos tempos bons, e às vezes uma área relacional fica complicada, emaranhada. Deus então, em Cristo, não está ali, está ali. Eu estarei sempre com vocês, mesmo quando a situação, a trama relacional for complicada. Quando a trama
marital, matrimonial se complicar, o Senhor não foi embora, Ele está ali com você. Ele está presente, vendo, acompanhando tudo que está se passando ali e querendo então intervir sempre. Quando as condições financeiras se complicarem, o Senhor está ali. Talvez complicou por erros seus, talvez complicou não por erros seus, mas por coisas fortuitas que fugiram do seu controle, mas o Senhor está ali. Não é porque a hora é difícil financeira que o Senhor não está ali. Quando nós estamos no tempo bom, o Senhor está conosco. Saúde, quando estamos na boa saúde, o Senhor está conosco. Quando nossa saúde é abalada, o Senhor está conosco. Eu estarei sempre com vocês, sempre com vocês. Quando as questões pessoais se complicarem, o Senhor está conosco em todos os momentos. Se for uma trama da vida, uma condição intensa, o Senhor está conosco. Se for leve, o Senhor está conosco. Em todas as situações, Cristo lhe acompanha. Estou sempre com vocês. Todos os lugares, todas as situações. Nenhuma situação é má demais que o Senhor não possa estar conosco. Talvez uma ação maligna em nossas vidas, talvez nos complicando, talvez até nos levando a uma derrota. O Senhor está conosco ali. Nós somos dele. Estarei sempre com vocês. Nenhuma situação é má demais ao ponto de impedir que o Senhor esteja conosco. Nenhuma situação, condição é difícil demais que o Senhor não possa estar conosco. Pode ser grande e complicada, eu sempre estarei com vocês. Nenhuma situação que nós vivemos é distante demais que o Senhor não possa estar conosco. Talvez você experimente um dia, forçosamente, momentos de isolamento, de solidão. O Senhor está com você. Talvez chegue um dia em que você precisa adentrar, por exemplo, a uma sala de cirurgia. Quem sabe uma cirurgia complicada, daquelas que realmente abalam o nosso coração. E ali, quando chega a hora, o dia, você tem talvez alguns familiares mais próximos ali no quarto antes da cirurgia. Quem sabe a esposa, o marido. E chegam os enfermeiros, colocam você na maca para levá-lo para o centro cirúrgico. E então, quem sabe o filho, a filha, ou quem sabe o marido, quem sabe a esposa, o acompanha, a acompanha no corredor do hospital. E vão com você, a companhia, eles querem estar juntos, é importante a presença deles. Mas chega até um momento numa porta que diz centro cirúrgico, e é dito a eles, vocês fiquem aqui, vocês não podem entrar. Eles não entram, mas o Senhor entra. Estarei sempre com vocês. Nós acharemos talvez que Deus seja o Deus escondido naquela hora. Nós não temos a percepção e a fé, as coisas fogem do nosso entendimento e controle, mas a promessa não muda, a verdade não muda. Estarei sempre com vocês. Nenhuma situação é distante demais, isolada demais, que o Senhor não possa estar conosco. Por isso que o salmista, no amado Salmo 23, vai dizer: mesmo que eu ande por um vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sempre. A nossa fé talvez não sustente a crença na presença dEle. Talvez nós sejamos tão abalados, derrotados naquele momento, tão preocupados, que nossa fé não consegue sustentar a verdade e que Jesus disse: estarei sempre com você. Mas isso não muda nada, Ele vai estar com você. Ele não disse: se você crer e a sua fé for forte e vitoriosa, eu estarei com você sempre. Não, se você é dele, pela graça de Deus em Cristo, até na sua hora da fé vacilante, pequena, ou talvez já sumindo, Ele estará com você. Essa é a verdade, a garantia. Cristo lhe acompanha, meu irmão, minha irmã.
Cristo lhe acompanha de forma inseparável. Isto quer dizer que Ele lhe acompanha em todo o tempo. Todo o tempo. Cada hora do dia, cada minuto do dia, cada segundo que o relógio conta, no tic-tac, o Senhor estava com você ali. E você talvez até se esquece da comunhão com Ele, os afazeres da vida vêm, o Senhor está com você em cada batida do relógio. Eu sempre estarei com vocês, sempre. Todas as horas do dia, todos os momentos do mês, o Senhor está conosco. Todos os dias, sim, e todos os momentos. Há aquela semana do mês que é a semana complicada, há aquela semana do mês que tudo vai bem. O Senhor está com você na semana complicada e na semana melhor. O Senhor estará com você todo o ano inteiro, sem ficar de fora nenhum momento. O Senhor está com você no dia e na noite. Você vai dormir e entra então naquele estado onde você não tem a consciência, o controle de si mesmo. O Senhor está com você. Eu sempre estarei com vocês. A presença do Senhor é inseparável. As fases da vida vêm. A infância, se a criança é do Senhor, o Senhor está com ela. Se ela encontrou a fé em Cristo Jesus, o Senhor está com ela. Chega a adolescência, se o adolescente pertence ao Senhor, entendeu a salvação, clamou pelo perdão no Cristo crucificado, entregou sua vida a Ele, o Senhor está com o adolescente. Chega a juventude, chega a época universitária, se o jovem confessou a Cristo como Senhor e Salvador e nasceu de novo, o Senhor está na juventude. Os anos passam, a juventude vai embora, chega a meia-idade, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco em todo o tempo. Chega depois a terceira idade, e aí começa a noite da vida chegar. Os anos vão ficando mais breves agora. O Senhor está com o idoso. O idoso, em idade avançada, o Senhor está com ele. Estou com vocês sempre, estarei com vocês sempre, até a consumação dos tempos. Todas as fases da vida, todas as horas do dia, todos os momentos, no dia e na noite, seja quando for, em todo o tempo o Senhor está conosco. O Senhor é essa presença inseparável, maravilhosa, algo que só Ele pode fazer, mais ninguém pode fazer, e Ele faz, Ele promete fazer. Ser essa companhia inseparável para nós. Existe, nos nossos tempos, um fenômeno da experiência humana que é chamado de solidão cósmica. Solidão cósmica. A pessoa mora numa cidade, metrópole, com milhões de pessoas, mora num apartamento, num prédio, com muitos apartamentos, onde todos eles ocupados, um prédio cheio de gente. E ele tem talvez diversos relacionamentos, mas ele sente uma solidão lá dentro, uma solidão. É a alma clamando pela presença e a companhia do Senhor. Só o Senhor pode responder aquele clamor pela companhia no mais íntimo do nosso ser. E é um erro, inclusive, quando nós confundimos esse clamor da nossa alma com a companhia de outro ser humano. A companhia de outro ser humano é algo que nos faz bem e completa a vida. Mas há uma necessidade, um clamor na nossa alma que pede a companhia do Senhor. Ela precisa saber que o Senhor vai estar com ela sempre. E Deus nos garante, e isto alimenta a nossa alma. Podemos orar, podemos conversar com Ele, podemos levar a Ele as nossas aflições, nossas necessidades, nossas inquietações, podemos colocar tudo diante dEle, nossas alegrias, nossa gratidão, nós temos a quem agradecer. É a presença do Senhor que vem nos tirar desta solidão e responder ao anseio mais profundo, porque Ele está conosco. Mas Cristo lhe acompanha em toda a missão. Nunca se esqueça disto.
Se Ele está conosco, está com você, meu irmão, com você, minha irmã, em todos os lugares, em todas as situações, em todo o tempo. Ele prometeu: estarei com vocês para sempre. Não é apenas por uma mera companhia, mas por algo muito maior que Ele quer realizar em nós e através de nós. Ele está conosco em toda a missão. Lembra-se que quando Ele diz isto aos seus discípulos e diz a nós: eu estarei com vocês para sempre, Ele encerra com essas palavras. Aqui o Evangelho de Mateus se encerra com essas palavras. Elas são ditas imediatamente após outras palavras: vão e façam discípulos de todas as nações. Nós temos uma missão: andar com o Senhor neste mundo, viver com o Senhor neste mundo, em nossas vidas ser real, a companhia, o comungar com o Senhor, conscientes da companhia dEle, da presença dEle. Mas vivendo Cristo, nós devemos estar também propagando Cristo àquele que não conhece essa companhia ainda, essa companhia eterna, essa companhia que nunca mais irá nos abandonar, nunca mais. Tantos por aí, ansiosos e tristes. E nós devemos ser, então, luz no mundo, vivendo uma vida que reflete esta presença, essa companhia maravilhosa do Senhor, em tudo que somos e fazemos, no nosso falar e no nosso agir, no nosso trabalhar e no nosso lazer, na nossa vida familiar, nossa vida profissional, seja onde for, vivenciando a presença do Senhor em nós, em tudo que somos. E aí, refletindo Cristo, fazendo discípulos, manifestando a graça dele sempre. Esta missão que o Senhor nos dá é uma missão supra-humana, está além da capacidade humana. Vão e façam discípulos de todas as nações. Sem essa certeza, essa promessa dele que ele vai estar conosco, nós não ousamos nem dar o primeiro passo nessa direção. Quem somos nós para fazermos discípulos em todas as nações? Quem somos nós para fazermos discípulos onde nós habitamos aqui em Bragança? Transformar o coração humano, quem somos nós? Mas Ele nos ordena a ir e fazer porque Ele está conosco, sempre e sempre. Como posso eu fazer dos meus filhos discípulos de Cristo? Porque Cristo é a minha companhia, a presença na minha vida. Como posso eu ser alguém que ministra a minha esposa, ao meu esposo? Cristo em mim. Como posso eu, naquele ambiente de trabalho de gente perdida, terrível até, tantas vezes, como posso eu ali ser alguém, um canal que leva a mensagem, a presença do Senhor? Porque Cristo está comigo e não me abandona. Sem Ele, esquece. Não tem como ser luz sem esta presença gloriosa em nós. Por isso, ir e fazer discípulos, sermos luz, testemunha, é algo que é possível e é garantido que nós podemos fazer isto. Estarei sempre com vocês, na sua pequenez, na sua limitação, diante de um mundo que intimida, poderoso, no mal, na proposta de vida longe de mim. Eu estou com vocês, a minha presença está ali, não é a sua força, não é a sua capacidade, é a minha presença vivenciada em você, que haverá de cumprir esta missão e esta obra. Cristo lhe acompanha de forma inseparável. Quando todo mundo for embora, o Senhor permanece. Quando todo mundo partir, Cristo fica. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu usei uma gravura nos slides aqui desta mensagem, nesta noite. Um quadro pintado por um pintor chamado Warner Salmon. Ele faleceu em 1968. Essa gravura eu guardo no meu coração de forma inesquecível e com muita alegria. O nome dessa gravura é Cristo, o nosso piloto. Lá, começo da década de 80, eu fui para os Estados Unidos. Deixe-me até trazer à sua mente um pouquinho aqui o quadro, a realidade. É numa época diferente dos nossos dias. Uma viagem assim, mudar para
um outro país como os Estados Unidos, era coisa que pouca gente fazia. Eu morava em São Paulo e pouquíssima gente fazia. Era um desafio muito grande, não havia celular, esse negócio de ficar com message, nada disso. Era distância muito grande, era viagem que poucos faziam, a mudança complicada. E eu fui para um desafio grande lá, e eu fui estudar numa faculdade, a universidade, na verdade, que pertencia à Igreja Metodista. E eu tinha que alcançar certos objetivos ali em pouco tempo. E os dias iam passando, eu tinha 4 meses para atingir aqueles objetivos, a fim de dar continuidade no projeto. E os dias passavam, e muitas vezes eu pensava, não vou conseguir. E havia um abatimento que vinha meu coração. E ali, isolado, aprendendo a língua, não conhecendo ninguém, e aquele vácuo que se criou, porque eu conhecia tanta gente como crente, tinha igreja, a minha volta, a minha vivência. Agora, de repente, não tem mais nada, ninguém, e só desafio, em terra estranha. Mas, como era uma universidade, a Igreja Metodista, perto do prédio onde eu estudava, havia uma pequena capela, bonita, pequena, talvez metade desse salão aqui, com alguns vitrais bonitos. E na frente da capela, esse quadro estava lá, em tamanho grande como um mural, ocupando quase que a parede toda, e pintado com giz colorido. Não era o quadro que o pintor pintou, alguém o reproduziu em escala maior, usando giz colorido, mas de uma forma perfeita. Um artista fez aquilo. E muitas vezes, no intervalo, abatido, eu ia para aquela capela que ficava aberta para orar. E não é uma questão de imagem, mas a mensagem ilustrada, não é Cristo da imagem, mas a mensagem ilustrada. Esse quadro, certamente o autor se inspirou na passagem quando Jesus ali acalma a tempestade no mar, mas o mar sempre é uma ilustração perfeita da vida, não é mesmo? O mar tem dia que ele é calmo, límpido, é agradável, mas há os dias quando ele se torna um terror para o ser humano. Assim é a vida. E tantas vezes eu sentado ali naquela capela e pensando, o que vai ser da minha vida? Esse quadro me lembrava que a companhia de Cristo é inseparável. Ele estava comigo. Ele disse, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Nunca se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Não deixe o diabo tirar essa verdade do seu coração e mente. Guarde isso muito perto. Guarde isso mais perto do que qualquer bem maior que você tenha. E a sua experiência de vida será totalmente diferente. Porque não há nada como a certeza de que o Senhor irá sempre conosco. Vamos orar então. Louvado seja o teu nome pela tua obra em nossas vidas, pela tua presença imerecida, que em amor nos cercou, nos resgatou para ti mesmo eternamente. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és esse Deus poderoso que pode estar conosco, com cada um de nós, por toda a vida e todos os tempos. E, Senhor, nesta noite nós te louvamos pela tua presença certa e segura, mesmo quando o nosso coração está frio e distante. Mesmo quando o nosso coração falha em te buscar e orar. Obrigado porque somos teus e a tua companhia é nossa. E agora, Senhor, que essa verdade possa nos impactar, nos encorajar a continuar a luta e também, Senhor, a andarmos mais perto de ti.
Obrigado pela tua presença. Senhor, conforme a tua promessa, clamamos. Vá sempre conosco, nunca nos entregue a nós mesmos. É a nossa oração em Cristo. Amém.